juntos com a tua palavra e a mensagem que sai do alto, Pai. Obrigado pela sua vida, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, povo santo? Louvado seja Deus. Eita, Deus é bom. Deus é bom demais. Você que está em casa está perdendo a unção que fica aqui nesse lugar, de tal maneira que você... Eu não sei se alguém já deu umas tremidas nas pernas e deu uma fraquejada. Isso é o Espírito Santo, viu? Não ache ruim não, viu? É o Espírito Santo. Vai estar perdendo as forças às vezes, mas é Ele que está conduzindo, tá bom? Então, Deus seja louvado. Tem sido dia a dia. É um lema que é do Amor Exigente, que vem dizendo assim: cada dia é melhor. Hoje, como é que eu estou? Hoje é o melhor dia da minha vida. Então, nós precisamos viver dessa forma. E Deus tem sido muito bondoso com a comunidade de Proclamai em tudo que estamos fazendo, porque Ele tem derramado cada vez mais da sua presença e tem sido lindo e maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Deixa eu só posicionar aqui. Hoje nós iremos conversar sobre um papo um pouco mais sério. Não sei porque toda vez que eu subo aqui o papo é sério, né? O papo é sério. Mas falar da palavra de Deus sempre será sério. Por mais que a gente às vezes dê uma risada aqui, uma risada ali, mas a palavra de Deus nos traz serenidade. Não é a oração da serenidade, né? Cadê Rafael? Está aqui não, nem Rafael nem Eric. Deus, conceda-me serenidade para aceitar aquilo que eu posso modificar, coragem para modificar aquilo que eu posso, né? E sabedoria para reconhecer as diferenças. Essa é a oração da serenidade que é colocada pelo NA e pelo AA, tá certo? Alcoólicos Anônimos e Narcóticos Anônimos. Então, mas não é essa serenidade somente. Então, quando a gente vem falar sobre a palavra, nós temos essa incumbência, né, de trazer aquilo que de real acontece com a nossa vida. Porque o segredo... Alguém desliga esse ventilador aí, por favor. Porque está voando tudo aqui. A gente precisa sempre, quando você escutar a palavra de Deus, sempre traga para aplicar na sua vida. Amém? Se a gente chega aqui, dia a dia, domingo após domingo, sexta após sexta, culto após culto, leitura após leitura, e nós não estamos colocando em prática aquilo que nós estamos ouvindo, fica difícil de a gente conseguir resplandecer a glória de Deus. Por quê? Porque cada dia é uma revelação nova. Deus não vai mais revelar nada antigo. Tudo é novo. E na realidade, Deus já revelou tudo por meio de Jesus. Então tudo já foi revelado. A gente às vezes não tem acesso àquela revelação. Quando a gente tem acesso, a gente fica maravilhado. Eita, que coisa linda, meu Deus. Mas aquilo já foi revelado, tá bom? Porque Jesus já revelou tudo nele. Amém? Então nós hoje iremos conversar sobre algo bem interessante que normalmente os cristãos, quando eles chegam a Jesus, eles vão buscar uma palavra chamada santidade. Às vezes a gente fica só escutando, né, o pessoal falando santidade, santidade, você não sabe o que é. Eu particularmente, quando eu escutei a primeira vez, eu faço, que danado é isso? Aí a gente vai buscar, né, os conceitos, a gente vai buscar a ministração para ver o que é que tá se falando. Existe um livro acho que é do pastor Luciano Subirá, que fala o impacto da santidade, que é muito interessante também, que se você quiser ler depois, né, como um paralelo, é muito bom, tá certo? Mas nós iremos conversar sobre santidade. E como é que surgiu essa palavra? Teve um dos dias aí, eu acordei, acho que foi de 4 horas da manhã. Quando eu acordei, Deus só falava no ouvido, santidade. Santidade. E Ele foi repetindo, santidade. Santidade. E aí quando eu abri os olhos mesmo, que eu respirei,
Aí a palavra que veio foi caminho da santidade. E aí quando eu fui buscar na Bíblia... Obrigado, Rafa. Quando eu fui buscar na Bíblia, essa palavra caminho da santidade, aí foi apresentado. Aí você abre a sua Bíblia aí em Isaías 35. Vai falar desse caminho da santidade. Amém? Quando você encontrar essa palavra, você fica de pé em reverência à palavra do Senhor. Amém? Caminho da santidade. Eita Jesus, nós iremos ler os versículos de 8 a 10, tá certo? Isaías 35. Isaías 35, versículos de 8 a 10. Amém? Vamos dar uma glória a Deus pela palavra dele? Glória a Deus. Louvado seja ele. Eita. Haverá uma estrada, diga uma estrada, chamada sagrada. Amém? Ninguém que seja rude ou rebelde tem permissão para viajar por ela. Ela é exclusiva para o povo. Está dizendo para quem para vocês? Povo de... Aqui vem dizendo para o povo eterno. Nela ninguém se perderá. Nem mesmo os tolos terão como se perder. Não há leões nessa estrada, nenhum animal selvagem e feroz. Nada e ninguém que seja perigoso ou ameaçador. Só os... Para vocês vem dizendo o quê? Só os... Isso, só os redimidos ou os remidos andarão por ela. O povo que o Eterno redimiu, diga comigo. Diga comigo. Diga é comigo. Você é o povo, né? Nós somos o povo que o Eterno redimiu, amém? O povo que o Eterno redimiu voltará por essa estrada. Eles cantarão enquanto estiverem a caminho da casa Sião, com coroas de alegria na cabeça. Serão recebidos em casa com presentes, alegria e felicidade. Mas a tristeza e os gemidos fugirão para a escuridão da noite. Papai de amor, em nome de Jesus, nós te agradecemos demais pela tua palavra. Muito obrigado, Pai, por na tua palavra o Senhor nos exortar, nos consolar e nos edificar, papai. Muito obrigado. Que nós tenhamos esse coração aberto para poder receber a porção do Senhor para o dia de hoje, no nome de Jesus. Amém? Podeis sentar. É lindo, né, minha gente? Não é linda? Eu fiquei maravilhado, minha gente. Você não sabe a cara de besta que eu fico abestalhado. Eu fico, meu Deus do céu, que coisa linda. Mas a gente tem uma responsabilidade tão grande nisso daí. Quando eu comecei a ler que ele disse, só aqueles que são eternos passarão por aí, eu parei e falei assim, meu Deus do céu. Então, primeira coisa que a gente precisa se ligar. O caminho da eternidade foi feito por quem? Quem foi que construiu o caminho da eternidade? Jesus Cristo de Nazaré. Ele construiu esse caminho e nele também foi construído esse caminho. Tá? Então, não há como trilhar esse caminho da eternidade, esse caminho que é sagrado, se nós não estivermos em quem? Em Cristo Jesus. O áudio tá bom para vocês aí, tá? Tá bom? Tá bom? Então, amém. Então, primeira coisa que a gente vai observar isso, porque quando Jesus, aqui Isaías, ele estava fazendo algo que era para o futuro. Então ele estava sendo profeta, ele é um profeta que é chamado profeta messiânico, porque ele falou, foi um dos profetas que mais falou sobre Jesus.
Então, se a gente olha o início de Isaías, ele vai falar que de uma virgem virá aquele que será o Emanuel, e o nome dele é Deus conosco. Ele começou a predizer a vinda de Jesus. Não é à toa que quando Jesus se apresenta, os fariseus, os mestres da lei, eles foram em busca da profecia que falava sobre Jesus. E essa profecia estava em Isaías. Vocês lembram do... esqueci, rapaz. Deixa pra lá. Se eu lembrar, eu falo para vocês. É do etíope. Do etíope que estava dentro da carruagem, quando ele teve um encontro com Filipe, isso está em Atos. Ele teve um encontro com Filipe, está lá em Atos. E aí, ele chegou e fez para Filipe: mas por que eu não posso ser batizado? Naquele momento, o etíope, ele estava lendo exatamente o livro de Isaías. E aí o que estava dizendo Isaías? Aquele que há de vir. Aí Filipe chegou para ele e disse: esse daí já veio. E é por isso que hoje nós podemos sim dizer: Jesus já veio. E agora ele vai voltar para levar aqueles que foram redimidos por ele. Então, essa concentração da palavra, estrada sagrada para os eternos, para aqueles que foram redimidos, só por meio de Jesus de Nazaré. Então, o sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz, ele nos lava do pecado, então ele nos redime da culpabilidade, da responsabilidade, de toda a consequência que o pecado poderia deixar em nossa vida. E qual seria a consequência principal do pecado? A Bíblia apresenta que é o quê? A morte. A consequência do pecado é a morte. Vem dizendo que o salário do pecado é a morte. Salário é aquilo que a gente recebe quando faz, né? Então, o salário do pecado é a morte. Então, já trazendo nesse entendimento, onde existe pecado, não existe santidade. Onde há santidade, não existe o pecado. Os dois não andam juntos. Quando o pecado ele é cometido por nós, tudo isso que nos coloca como representantes do reino dos céus é meio que embaçado. E nós começamos a nos apresentar como criaturas que servem a algo que não é do céu. Porque nós estamos servindo aos nossos próprios desejos. Eu fui fazer uma busca do que era... Não sei se você já pesquisou, né? Porque você já procurou saber o que é contrário à santidade? Você já pesquisou? Tipo, o antônimo de santidade, o contrário de santidade. Profano, carnalidade, mundalidade, mundano. Tudo aquilo que é dessa razão. Racionalismo. Carnalidade eu já falei, não foi? Vejam só como a gente muitas vezes não percebe que alguns contextos que nós aplicamos às nossas escolhas nos traz para esse ambiente real aqui, esse ambiente da terra. E infelizmente, quando nós começamos a cometer o pecado, nós não estabelecemos a nossa eternidade com o céu. Nós, infelizmente, estabelecemos a nossa eternidade, aquilo que ele colocou aqui na palavra, no final, sobre a escuridão, seremos para os gemidos à escuridão. Então, nós somos direcionados para um local onde há escuridão, onde há gemidos e ranger de dentes. Que é a única coisa que nos leva para o inferno. Tem tanta coisa que continua pescando, né? É uma continuidade da ação. Então você é determinado na sua profissão pela continuidade da ação que você desenvolve. Não é verdade? Então, se nós estamos ainda dentro da característica de pecador, é porque nós não cessamos ainda a raiz pecaminosa dentro de nós. E isso é atribuído a pecadores ainda não remidos. Ou seja, aqueles que estão buscando esse ambiente de santidade para andar contrário aos próprios desejos. Ter desejo é pecado?
Ter desejo é pecado? Não. Ter desejo não é pecado. O que é pecado? A consumação do desejo. Porque a tentação não é pecado. É a consumação da tentação que se torna pecado. Em Tiago vem dizendo que nós pecamos porque nós temos maus desejos. Esse entendimento sobre o pecado. Como eu falei no início, porque onde há o pecador, aquele que não busca estar contrário às suas vontades, contrário aos seus desejos, esse lugar aqui não é o lugar para o lugar santo. Esse não é o lugar para o lugar da pessoa que está buscando ou vivendo em santidade. Então esse lugar aqui, eu não consigo trilhar, é como se abrisse aqui um caminho nessa igreja aqui, no meio, de ouro e de prata, né? Os chãos serão de quê, Adina? De ouro puro, né? Né, Adina? Cristal. Então, esse caminho trilhado por Jesus, onde a música diz, né? E a Bíblia também apresenta sobre o ouro puro de cristal. Quem estiver nesse lugar ainda de satisfazer os próprios desejos, não vai entrar por ele. E esse é o alerta que hoje Deus pede para trazer para a nossa vida. Saia desse ambiente de consumar os próprios desejos. Porque Deus quer que nós estejamos com Ele onde? No céu. O céu foi feito para todos. Santo é uma pessoa separada e escolhida. Então, a pessoa que é separada e escolhida, ela revela algumas qualidades. E essas qualidades são atribuições do céu para aqueles que são santos. Por isso que Jesus é a nossa grande referência de santidade. Tiveram pessoas que passaram antes de Jesus que tiveram santidade? Sim. Sim. Só que teve uma situação que diferencia Jesus de todos os outros que passaram antes ou depois dele. Qual a diferença? Ele não? Então vocês já sabem disso. Então o caráter de Jesus, essa santidade de Jesus na sua perfeição que foi aplicada aqui, foi exatamente por ele não pecar. Mas existem outros, porque isso traz a perfeição. E a perfeição aplicada na nossa vida é só por meio da graça. A graça que nos torna perfeitos para a salvação. Amém? Todo mundo me entendeu? Sem a graça, nós não somos perfeitos para a salvação. Nós não somos perfeitos para a eternidade. A graça, quando é aplicada em nossa vida, a partir dessa remissão, é um ambiente que fica sobre nós, nos torna aptos para estarmos no ambiente da eternidade. Amém? Então, Jesus, o santo escolhido, aquele que não pecou, ele deixou algumas representações para nós, para a gente viver, e a gente sabe que olhar para Jesus a gente consegue ver. Eu conversando com eles, eu faço, meu amor, quando eu falar Jesus e sua santidade, qual referência você tem de qualidade dele? Ela disse, já chutou logo o pau da barraca, né? Perfeição. Eu faço, calma, meu amor. Calma que a gente não chega nisso não, viu? Porque nós não chegaremos nesse ambiente de perfeição. Na terra. No céu, amém. Na terra, não. Eu faço, vai mais devagar? Aí ela, não, obediência, né? Caráter justo, eu faço isso daí mesmo, amor. Aí a gente foi conversando, né? E a gente foi... Porque a gente normalmente fica dialogando um pouco sobre a questão das ministrações. Então, uma das qualidades que Jesus apresentou é que ele foi obediente. E a Bíblia apresenta em Filipenses 2:8 que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Rapaz, eu fico pensando, se nós chegamos a esse nível, entendem? Porque nós temos variações emocionais e sentimentais.
às vezes a gente leva um impacto aqui, numa conversa de ser humano mesmo. A gente fica chateado e vai embora. Imagina ser obediente até a morte. E ainda tem uma característica, que é uma ênfase que Paulo dá para os filipenses. Até a morte e morte de cruz. Não foi qualquer morte. Foi uma morte sofrida. E ele não disse não. Ele sempre disse ao Pai, sim. A gente olha para Jesus, traz também paralelo à vida de Moisés. Moisés foi um cara obediente demais a Deus. Mas Moisés, em alguns vacilos que Moisés deu, Moisés ficou sem entrar na terra prometida. Então, eu já ministrei aqui, e dentro do curso da Rota, a gente tem também sobre a questão de um dos princípios da igreja, que é a obediência. Se eu demorar para obedecer, eu já sou desobediente. Porque obediência é uma ação instantânea para uma ação instantânea. É tipo, quando Jesus falou com Pedro, vem. Pedro não raciocinou. Lembra que Pedro no barco, Jesus andando pela água lá, Pedro achando que era um fantasma. Ele já tinha visto alguma coisa, né? Porque para ele comparar com um fantasma, ele já tinha visto alguma coisa. Naquela época não existia TV, viu? Não existia TV para ter, como é o nome? Aquele Fantasminha Camarada, como é o nome do filme? Gasparzinho, Fantasminha Camarada. Não existia. Mas ele já viu coisa. Para poder ele dizer, acho que é uma aparição, eu acho que é um fantasma. Então ele já tinha sabido de alguma coisa. E aí quando Pedro escuta de Jesus, não, todo mundo fala, é o mestre, Pedro, é o mestre. Aí ele diz, se é o Senhor, diga que eu vá até o Senhor. Aí ele diz, vem. Pedro não pensa duas vezes, Pedro pula na água. Eu acho que ele fica maravilhado ali. Pula na água, e a água, acho que dá uma balançada, né? E ele, caramba. É de impressionar, minha gente. Você pisar na água e... Meu Deus do céu. E de repente ele olha para o escuro, porque estava escuro. Ele olha para o escuro e faz, afundar. E ele começa a afundar. Quando ele acha que ele está desesperado, Jesus já está junto dele. Ah, bestão, estou aqui, levanta, vem embora. Homem de pouca fé. Então, às vezes, a gente demora para obedecer. E muitas vezes nós obedecemos, mas depois duvidamos. E Jesus, dentro da santidade, ele não variou a obediência. Então, isso torna algo para a nossa vida como um exemplo a ser seguido. Foi Jesus que falou? Você tem certeza que foi Deus que falou? Se você tem certeza que foi Ele, faça. É como a pastora Erika diz aqui às vezes, quando está ministrando, se Jesus disser para mim, sente, só sentar. Eu não preciso olhar para trás, não. É só sentar, eu não confio nele. Quem confia em Deus aqui? Crente, crente. Crente, crente. Se Deus disser algo para você, você faz. Porque a nossa confiança no Senhor é obedecer aquilo que Ele está dizendo. Então, se Ele disse, vá, vá. Não vá, não vá. Imagina Paulo querendo ir para outros lugares, o Espírito Santo dizendo, vai não, filho. Vá para outro lugar. Aí ele chega e fez, falando, né? Ele faz, eu fui impedido de ir para tal cidade, porque o Espírito Santo não me deixou. É uma relação que abre espaço para o outro momento de qualidade de Jesus, que é chamada de intimidade. Ponto 2. Intimidade. Primeiro foi o quê? Obediência. Intimidade. Ele revelou quem era a pessoa de referência dele. Jesus, ele, em todo o tempo, quando a gente vai olhar, Jesus, ele faz... Eu não vim para aqui por minha própria vontade, eu vim porque o Pai me enviou. E aí quando ele vai falar, não, eu vim para aqui para fazer a vontade daquele que me enviou. Essa referência
que Jesus trouxe de Deus Pai é uma coisa que não existia aqui na Terra. Essa referência tão explícita, que as pessoas falaram, como é que ele fala com tamanha autoridade, hein? A autoridade que você deseja, a autoridade que é para ser estabelecida sobre a sua vida, só por meio da intimidade com Deus. Se você não tem intimidade com Deus, custo a dizer para você que a sua autoridade ainda está muito rasa. Porque o tamanho da nossa intimidade com Deus é o tamanho da autoridade que nós temos. Tudo em nome de Jesus. Então, quando a gente traz essa referência, eu olho, né, a Bíblia, e aí vem em 1 Coríntios 11:1, quando Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele traz uma referência a todos que estão escutando, assim como nós estamos escutando hoje. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele traz essa referência e ele aponta. Se hoje a gente pudesse dizer para uma pessoa, sejam meus imitadores, você conseguiria dizer? Reflexão, tá? Não responde não, por favor, no nome de Jesus, fica para você. Mas você conseguiria dizer para uma pessoa, seja meu imitador, assim como eu sou de Cristo Jesus? Porque se esse imitar, que é os passos que Jesus deu, essa referência que existe de Jesus, que Jesus referencia ao Pai, precisa estar em nossa vida. Se não estiver, aí está complicado. Porque a palavra, ela serve também para ter o entendimento contrário a isso. Se eu tiro Jesus e coloco o mundo, porque eu estou refletindo o quê? O mundo. Seja meu imitador, assim como eu imito o mundo. Lembra do contrário de santidade? A minha carnalidade faz refletir em mim algo que seja do mundo. E eu posso fazer isso com as pessoas, para que as pessoas sejam referência para mim. Então, o que é que nós precisamos fazer? Buscar intimidade com Deus. Buscar a todo custo intimidade com Deus. Por que a todo custo? Porque às vezes nós não teremos vontade, não. Esse que diz que tem todos os dias prazer ou vontade naquilo que está sendo lido, pregado, escutado, é mentiroso. É mentiroso. Porque nem todos os dias você acorda com vontade de orar, não. Nem todos os dias nós acordamos com vontade de ler a Bíblia, não. Nem todos os dias nós acordamos com vontade de servir a Deus, não. Isso é uma ilusão. Mas mesmo sem vontade, eu devo fazer. Por isso que não devemos olhar por uma realidade natural, achando que não, eu só vou fazer a leitura da Bíblia quando eu tiver com vontade. Nunca vai ter vontade. Sabe por quê? Porque existem espíritos. Você acha que a Terra, a gente olha assim, né? Tá tudo lindo, né? A visão transparente, daí do vidro. Mas existe vários espíritos imundos. E ainda existem categorias espirituais. Que em Efésios 6, você vê que tem espírito imundo. A gente fala de espírito rápido. Esse primeiro combate é assim, né? Tem potestades e principados. São níveis. E dentro desses níveis, eles têm a incumbência de sempre deixar a gente sem olhar para Deus. Se nós estamos
Vou dizer uma coisa que pode acontecer e que talvez você não esteja ligado. Mas você sabia que muitas vezes quando você chega num ambiente de glória, num ambiente como esse de igreja, no lugar onde você está, se não for pelo cansaço de você fazer tanta atividade, você está sendo inclinado por um espírito que faz muitas vezes você ter sono? Letargia. Sabia disso? Sabia que quando você chega para ler a Bíblia, e muitas vezes quando você começa a ler a Bíblia, você começa a querer dormir, é um espírito que está muitas vezes inclinando você, chamado letargia. Teve uma vez, uma amiga de Elis, disse mesmo assim, depois vocês, acho que vocês viram também, talvez o pastor Cláudio Duarte trazendo isso. Ela disse mesmo assim para Elis, Elis, nervosa, eu estava dirigindo e ela falando com Elis, né? Ela fez, Elis, trabalho, acho que foi do trabalho dela, não lembro bem. Ela fez, Elis, eu não consigo dormir. Eu já estou há mais ou menos, acho que uma semana, não foi isso? 3 noites, uma semana, sem dormir. Sem dormir. Eu não consigo pregar o olho. Aí ela disse, meu amor, ela está dizendo que não consegue pregar o olho. O que é que eu faço? Diga ela, lê a Bíblia. Sem onda. Ela disse que quando foi meia-noite, começou a ler a Bíblia. Só acordou de 5 horas da manhã. Ela disse, como eu dormi bem. Só que o engano que teve para ela, talvez, que ela não tenha percebido, é que, infelizmente, o que é do céu foi desligado da vida. Ou seja, aquilo que era o ambiente para poder eu ter essa percepção de Deus, foi anulado. Então, gente, isso é muito real na nossa vida. Quando eu peco, eu abro espaço, eu abro um buraco, para ser mais real, um buraco para uma infestação demoníaca, uma infestação de espíritos. Então, está com prazer no pecado, tenha certeza que está sendo inclinado cada vez mais a fazer o pecado que deseja. Então, chegou aqui, rapaz, a gente ora, viu? Olha que a gente ora aqui, é chute na cara do cão, é tapa, vai lá, tapa, vem, a gente ora aqui, tal e tal e tal e tal e tal. Mas se nós não fazemos o nosso trabalho de casa, a gente coloca como se fosse a responsabilidade da igreja da gente sentir a presença de Deus. E a presença de Deus é exatamente nesse caminho da santidade. Quando nós buscamos no nosso lar, todos os dias, fazer aquilo que é agradável a Deus, aquilo que seja obediência, seja intimidade, e a intimidade nesse detalhamento de ler a palavra, orar, jejuar, fazer essas perspectivas dos detalhes, faz com que nós tenhamos uma sensibilidade muito maior para Deus. Então evite pecar a qualquer custo. Nem que você se amarre na parede e diga, eu não quero pecar não, não quero pecar não. Liga, pastor, liga. Pastor, eu estou querendo pecar. Aí a gente vai conversar. Liga para a pastora, pastora, eu estou querendo dar no meu marido. Calma. Aqui não tem isso não. Não é verdade? Tem isso não, viu? Não ria não, crente. Não ria não, crente. Por quê? Porque às vezes nós não temos ferramentas suficientes para poder resistir ao pecado também não. A gente precisa buscar ferramentas. Eu disse há um determinado tempo que muitas vezes eu me pegava, né, até depois de casado, pegava masturbando por aí. Aí o que eu fiz? Eu faço, rapaz, eu preciso acordar nisso, não é verdade? E depois que chegou a Cristo, quando vem as revelações todinha, eu faço, quem vai evitar o pecado não é minha esposa não. Nem muito menos as pessoas que estão ao meu redor. Elas vão me ajudar. Mas quem tem que trilhar um caminho de mecanismos para que isso não aconteça, sou eu. Sabe o que é que eu fiz? O nosso celular ele é muito atrativo. E de repente aparecem imagens que são, para quem está no desejo, são maravilhosas.
só para cumprir aquele desejo que já está instalado na mente. Eu estou falando da minha vida. Você sabe qual é a sua realidade. Eu estou aplicando algo que seja ferramenta para a minha vida, para que a minha vida tivesse cada vez mais dentro do caráter santo e fiel ao Senhor. Eu comecei a bloquear. Eu passei um tempo, minha gente. Um tempo. Chegava lá e olhe que eu não via pornografia no telefone. Já aparecia. Porque a partir do momento que você faz uma busca similar, o algoritmo, olha que palavra bonita, menino. O doido que fica por aqui por dentro. Ele começa a surtar e diz, eita, ele quer isso daí. Joga para ele. Se você falar que ele já está escutando para jogar alguma coisa para você. Ele às vezes age do céu, mas às vezes também ele age do inferno, viu? Então, eu comecei a bloquear. Deixei de seguir fulana que muitas vezes estava fazendo postagem, não sei como, com vestido, roupa de praia, esses negócios, eu faço, não interessa para mim. Comecei a fazer essa filtragem da minha vida. Porque a importância da minha vida era minha, não era para ninguém. Demorou até fazer toda essa limpeza que existiu dentro daquilo que eu coloquei como segurança. Uma ferramenta. Hoje, não aparece mais. Outro ponto, imagina só, um homem casado, andando sozinho num carro, e de repente anda com uma mulher que não conhece. Isso existe? É o meu trabalho. Eu sou motorista. Eu sendo motorista, eu sou motorista de aplicativo. Eu tenho como recusar? Eu posso até recusar. Posso até recusar. Mas eu entendo que ali ainda é um ambiente que é de trabalho. Se eu trabalho para a prefeitura, eu posso recusar algumas coisas? Não. Por quê? Porque ali é meu serviço. Mas eu não sou motorista. Adriano tem um carro próprio. Às vezes me agitava uma dó. Eu vinha lá da chácara, lá dentro de Nova Cruz. Quando existia a compaixão lá, eu passava, tinha lá as mulheres lá para poder chegar na esquina. Com a vontade da carona eu faço, mas eu não vou. Porque eu preciso evitar situações que possam complicar a minha vida. Então, não é porque eu sou ruim, é porque eu me protejo. Se você não busca proteção nas suas fragilidades, você não está buscando santidade, não. Sinto muito dizer para você. Então, se você ainda consegue, quer mais desejos para poder pecar, você tem todos os motivos na mão para fazer isso. Só que o salário que vai receber não é o salário do céu. E essa intimidade que era para ser realidade com Jesus, não vai acontecer nunca. Então eu comecei a fazer isso com a minha vida. Para poder cada dia mais dizer, puxa, caramba, agora eu consigo ficar sem praticar esse pecado. Agora eu consigo, Jesus do céu. Eu tenho o auxílio agora dos meus irmãos. Dizer, rapaz, eu tô numa tentação absurda. Não, vamos conversar. E a gente conversava para poder a mente se desligar daquilo dali. Porque a mente ela fica ligada até que você vá. Aí eu ligava, mandava mensagem, e às vezes era eu e o pau comendo. Então, pecado, não existe santidade. Santidade, sem intimidade, não existe caminho para isso. Tá bom? Aí eu pergunto para vocês nesse daí, né? Porque Pedro diz na sua primeira carta, sejam santos porque eu sou santo. Ele coloca isso na primeira carta de Pedro. Ele apresenta isso fazendo referência a Deus. Porque é o que tem essa parte que Pedro fala é uma referência que é do Antigo Testamento, onde Deus fala sobre isso. Tá certo? Então, sejam santos porque eu sou santo. Sejam, ou seja, demonstrem
essa referência de separados, assim como eu represento isso. Porque eu pergunto para vocês, vocês conseguiriam seguir uma pessoa, pastor, vou colocar a minha vida e a vida da minha esposa, vocês conseguiriam seguir-nos dentro de um caráter de cuidado, se vocês nos vissem pecando dia a dia? Sendo sincero, seriam? Não, por quê? Não seriam referência, não é isso? Você tem sido referência? Porque se você tem referência para ser seguida, referência quer dizer que eu tenho proximidade a alguém ou a algo que me mostra uma direção de ser seguido. Compreendem? Então, hoje as pessoas que estão junto de você, no ambiente onde você vive, o ambiente, tá? Porque às vezes a gente fica camuflado no trabalho. Eu sou crente na igreja, no trabalho eu não sou crente não. É assim. Esse daí mesmo. Aí eu chego num ambiente onde na igreja eu estou aqui, né? Vestido, ninguém sabe da minha intimidade. Eu não gosto de paletó muito não, mas vou botar um paletó, vou botar uma gravata, vou pegar uma Bíblia que é minha. Hoje eu estou com uma Bíblia grande. Desse tamanho. Botar embaixo do braço e andar por aí. Isso revela que eu estou andando em santidade? Para muitos, sim. Para muitos, essa forma figurativa de uma pessoa que é cristã, representa muito. Uma pessoa que está andando em santidade. Mas dentro do lar, na sua casa, na vivência que você tem, a pessoa que está do seu lado, mais próximo de você, vai saber se você literalmente vive um ambiente de santidade ou não. E aí a minha pergunta ainda mais, espremendo mais ainda, você tem apresentado a santidade para os seus filhos? Porque se nós somos referência, a primeira referência que nós devemos nos tornar os nossos filhos. Não adianta eu sou referência aqui na igreja todinha e minhas filhas não terem referência comigo. Eu não estou falando reverência. Eu não estou falando a situação de honrar as pessoas. Eu estou falando de ser exemplo. A santidade, quando não se parte do primeiro do lar, ela é fictícia, ela é falsa, ela é enganosa. E eu quero meus filhos viver uma vida sem pecado. Eu coloco um jugo pesado sobre a vida dos meus filhos, se eu mesmo não me conserto. Vai para lá, crente, tu é esse daí mesmo que está vestido uma falsa santidade. Não é bem assim. Então, se nós estamos buscando referências para podermos imitar, e ninguém está dizendo que você precisa ser igualzinho a Adriano, por mais que você tenha essa tentação, né? Não ceda essa tentação de você ser igual a Adriano, porque Adriano é falho, é imperfeito. Mas dentro dos caminhos de santidade para poder apresentar o Senhor, seja também esse caminho. Seja também essa pessoa que vai levar outras pessoas a seguirem os passos de Jesus. No ambiente que você estiver, você pode ser essa referência. Talvez você se ache incapaz, não, porque eu não sou capaz disso daí não. É muito para mim, não é muito para você não. Isso é um engano miserável que está sendo colocado na sua mente. Eu não preciso ser aquele quadradinho. Sério, porque primeira coisa, quando se fala pastor, as pessoas já pensam que ele é fechado, sereno, calmo, sereno e tranquilo. Não é isso? É sério, minha gente. Falando sério, quando você escuta a figura de autoridade representativa, né?
espiritual de um pastor, uma pastora, você já vai olhar para ele e faz, rapaz. Aí quando se depara comigo, vai dizer que eu sou palhaço. Minha gente. Eu lembrando paralelo, eu estava na arca, aí teve uma brincadeira lá. Aí todo mundo colocou que era engraçado. Eu faço, meu Deus do céu, tá vendo, Adriano? Tá vendo, Adriano? Mas eu sei que eu sou assim. Eu não preciso ser diferente. Agora, no momento para chamar na razão, aí neguinho corre também. Aí vai dizer, rapaz. Mas isso não impede de eu ser uma pessoa como qualquer outra. E de que você é para ser você mesmo. Só que transmitindo a santidade do Senhor. Amém? Deixa eu ler aqui o que está em 1 Pedro também, para vocês verem o que é que a gente deve evitar. Nós falamos de 3 referências, viu? Obediência e... Perdão. Nós falamos de três pontos, viu? Obediência, intimidade e referência, ou seja, apresentar aquele que enviou. Em 1 Pedro ainda, capítulo 2, versículo 1, vem dizendo assim, portanto, abandonem tudo que é mal, toda mentira, todo fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crer e serem salvos. Vê que interessante. A gente muitas vezes fala, poxa, a criança é tão pura, né? A gente tem essa referência de pureza voltada para a criança. Mas a gente pode ser igual a elas. Só que, às vezes, a gente é construído num caráter tão complicado que a gente não consegue chegar nesse âmbito se a gente não se despir disso. A gente precisa se despir. Manipulação é pecado. Inveja é pecado. Fingimento, mentira, críticas injustas, isso tudo é pecado. Não vem com essa história de inveja branca, no nome de Jesus. Oh, Deus do céu. Não bota cor na inveja. A inveja não é colorida. Inveja é inveja. Pelo amor de Deus. Então, abandone. Se eu faço, eu não vou fazer mais. E aí a gente vai perceber como a nossa vida com o Senhor, ela começa a fluir de um jeito diferente. E um dos pontos interessantes também é o ser justo. Jesus era justo demais, minha gente. Pense numa referência de um homem justo. A gente, às vezes, quer ser justo sem ser justo. Rapaz, como é que é isso? Fica difícil de entender assim, né? A gente quer ser justo com a justiça humana ou a justiça própria. A justiça do céu, ou o ser justo no céu, é eu me colocar naquela balança, né? Vocês lembram do símbolo da advocacia? Todo mundo lembra? É uma mulher com os olhos vendados, e ela com uma balança, e aí tem um peso do lado e um peso do outro. Talvez alguns hoje não saibam mais esses pesos, porque até a balança é digital, né? Mas nós que íamos antigamente para... Eu não sou velho não, viu? Mas que ia para a feira, na mercearia, você tinha uma balança lá e o homem tinha uns pezinhos. Colocava lá de 1 quilo, de 2 quilos, não era isso? E colocava o peso lá da comida para poder ver o que contrabalanceava. Jesus, ele é esse que segura a balança. Ele é o justo juiz. Então, quando eu quero ser como Jesus, eu preciso agir
sem tendência para qualquer dos lados. Eu preciso me ligar aos fatos que estão ocorrendo, sem que nada disso interfira na minha emoção e sentimentos para que a minha decisão se torne injusta. Nós, seres humanos, temos uma mania de chamar Jesus. Jesus é minha justiça. Não é verdade? Só que ali a gente está acometido por emoções. A gente está acometido por uma situação que aconteceu muito ruim conosco. E a gente chama a justiça de Deus. Sabe o que é que a gente faz isso? Lembra dessa balança? Deus coloca a pessoa ou a situação que ocorreu em um lado da balança e coloca você no outro lado. E vai fazer peso. Ou seja, eu não sou diferente daquela outra pessoa. Eu só fiz algo diferente dela. Mas naquela balança, eu sou igual. E aí, quando eu chamo a justiça de Deus, se eu não estou refletindo a santidade do Senhor, literalmente, o peso que acontece com aquela pessoa, acontece comigo também. Que interessante, né? Às vezes a gente chama, Deus é minha justiça. Aí Deus olha lá de cima e ele fala em Isaías, eu não me recordo, mas você, como crente, você vai buscar essa palavra. Deus faz comparação com a justiça própria, essa justiça humana. Sabe com o quê? Chamado trapos de imundície. E traduzindo como o Google do Renato trouxe aqui, é chamado, antigamente as mulheres, elas usavam alguns panos para poder conter o período de menstruação. Esse pano melado de sangue é chamado de trapos de imundície. Chama a nossa justiça própria de panos de menstruação. É forte, né? Mas a gente precisa se colocar na condição do Senhor. Às vezes a gente quer ser muito mais do que o outro. Porque nós vivemos em Cristo, porque nós somos cristãos, e tal, e tal, e tal, e tal. A gente pega a carteira assim, eu sou crente, rapaz. Conversa, crente. Que tu não é crente mesmo. Na tua intimidade tu não é crente. A tua casa diz. O teu lar diz. O teu lar, infelizmente, te acusa. Seja crente na sua casa, que você vai ser crente em todos os lugares. Seja santo na sua casa, que você será em todos os lugares. Crie um caminho da santidade na sua casa, que você vai conseguir criar o caminho da santidade em todos os lugares. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos embora? Amém, povo santo. E aí, enquanto o Eric se organiza aqui, anota isso daí, tá? A santidade nos faz olhar para o céu, mas o pecado nos faz olhar para o inferno. Amém, misericórdia, né? Você que está em casa, se você não chegou nesse caminho ainda, se busque também. Bom, em nome de Jesus, nós podemos chegar no caminho da santidade, tá bom? Esse não é um caminho impossível não, tá bom, gente? Em nome de Jesus. Esse é um caminho possível. É um caminho que já foi feito. E só os eternos podem trilhar por ele. Essa eternidade só chega à nossa vida por meio de quem? Cristo Jesus. Ele é o eterno, que abriu o caminho da eternidade para a nossa vida. Então, cheguem a Jesus.